Muito bem, nós estamos aqui no cartório eleitoral de Luiz Eduardo Magalhães. Do nosso lado está aqui o chefe do cartório, Edilson Paulo dos Santos. Os trabalhos começando neste ano de 2026, por sinal, é um ano em que temos eleições para vários cargos. Edilson, para a gente trazer essas informações, bom dia, prazer em tê-lo aqui na programação da Rádio Cidade, seja bem-vindo. Bom dia, bom fim aos ouvintes da Rádio Cidade. Prazer falar com vocês. Estamos aí novamente no ano eleitoral, né? Um ano com muito trabalho, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer e é o nosso trabalho, né? É o nosso objetivo e nossa finalidade. Semana de retorno, Edilson, dos trabalhos aqui no cartório eleitoral. A partir então, deste momento, quais são os serviços disponíveis aqui? Nós voltamos dia 7, né? E vamos agora até o dia 6 de maio, atendendo ao eleitor. Importante dizer isso, meu filho, já no início, porque nós temos um prazo de atendimento ao eleitor no ano eleitoral. 151 dias antes da eleição, o cadastro fecha e a partir daí você não consegue mais fazer nenhum outro procedimento a não ser impressão da segunda via do título. Somente isso a partir do dia 7 de maio. Estamos fazendo tudo. Transferência de domicílio eleitoral para o eleitor que mora na cidade, mas vem de outro município, e nesse caso é importante dizer que o eleitor precisa comprovar o vínculo, né? Ele precisa trazer um documento pessoal com foto, pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, mas tem que comprovar o vínculo documentalmente. Então, por exemplo, a gente tem tido casos de pessoas que vêm e falam: estou morando aqui, digamos, há 8 meses, mas não tem um boleto de loja, não tem uma carta recebida do banco, não tem nem uma nota fiscal da Shopee nem da Shein, fazendo propaganda aqui. E serve também, né? A gente pergunta: você tem uma nota fiscal da Shein aí com esse endereço, da Shopee? Não tem nada, sem nada você não consegue fazer a transferência, né? Estou trabalhando aqui, mas ainda não assinou a carteira, né? Não registrou e tal. E aí essa dificuldade, você precisa comprovar documentalmente que você está morando nessa cidade há pelo menos 3 meses e aí consegue fazer a transferência. A gente também está fazendo transferência de local de votação. O eleitor tem uma escola, né, no bairro mais próximo e tal, então ela pode mudar para ali. Primeiro título, muita gente fazendo o primeiro título, muito jovem, com 15 anos pode vir fazer o primeiro título, mesmo que não vote nesse ano, mas tendo 15 completo pode vir fazer. E também a revisão de dados, que é a pessoa que casou, divorciou, coisa do tipo, e vem mudar algum dado no cadastro eleitoral. Certo. Sempre quando começa assim o período, né, de trabalhos do cartório, o horário ele não chega a ser integral. Como é que está funcionando hoje o horário de atendimento aqui, Edilson? Nesse mês de janeiro, a gente costuma dizer que janeiro é mais tranquilo, mas ontem os dados foram diferentes, né? Ontem o cartório lotou a manhã inteira, foi muita gente, mas no mês de janeiro a gente trabalha das 7h30 da manhã até 1h da tarde, atendendo o eleitor. A partir de fevereiro até o início de maio, aí vai ser o dia inteiro, né? Das 7h30 da manhã até 4h30 da tarde, sem intervalo para o almoço. Volta aquele período, né, onde todo mundo procura e que realmente as pessoas têm que procurar com antecedência. Serviço online, o que está funcionando, Edilson? Tudo. A única coisa que o eleitor não faz online é o cadastro biométrico. E é bem interessante isso, porque o TSE disponibilizou numa plataforma chamada Autoatendimento TSE, né, que é o chamado Título Net. Lá no Título Net você consegue fazer qualquer procedimento: transferir o local de votação, transferir o título, revisar os dados, pagar a multa, emitir certidões. Agora, se quem tem biometria faz tudo isso em casa, não precisa vir ao cartório. Se bem que eu recomendo que venha, se você tiver a possibilidade de vir. Por que eu recomendo que venha? Porque aqui você sentou ali, 5 minutinhos, você sai com o título eleitoral na mão. Quando faz pelo sistema, é preciso que a gente analise a documentação, às vezes tem que mandar uma mensagem pelo WhatsApp, para o eleitor corrigir dados e tal. Então, quem tem qualquer dificuldade pode vir fazer aqui, mas quem tem facilidade pode usar a internet, todos os procedimentos estão disponíveis lá. Facilidade para você não ter que vir, né? A gente tem orientado as pessoas a procurar a melhor maneira possível e não deixar também para a última hora, como sempre acontece. Porque todos os anos a gente sabe como é que é, né? Já funciona dessa forma, infelizmente, o cidadão, né, de Luiz Eduardo Magalhães, ele deixa geralmente para a última hora e a gente vê aquela multidão de pessoas, tem gente que dorme, inclusive, aqui na frente do cartório. Para que não aconteça isso, tem esse período e a gente está levando até você essas informações. Número de eleitores em Luiz Eduardo Magalhães, teve modificação, teve alteração nesses últimos tempos, Edilson?
E é interessante, Bonfim, porque Luiz Eduardo é sui generis, né? É peculiar, diferente. Nós temos aumentado muito o eleitorado a cada 2 anos, né? A cada eleição. Hoje são 77.212 eleitores, então é uma média de uma eleição para outra de 2.000 eleitores a mais que nós temos a cada eleição. Você acredita que até o período, né, de encerramento dos trabalhos aqui, para que os eleitores estejam aptos a votar, possa chegar até 80 mil? Não, acredito que não, porque aí a gente teria mais 3.000 eleitores e a gente tem que pensar que, mesmo que a gente faça até lá 3.000 títulos novos de eleitores, de jovens e de transferências, acontece também o inverso. Tem o eleitor que sai daqui e vai votar em outro lugar, né? Então eu creio que 80 mil não, mas aí 78.500 por aí. É difícil dizer isso, né? Estou aqui só hipoteticamente dizendo 78.500 por aí. Não creio que passe disso. Agora também tem aquela questão das pessoas que tiveram os títulos cancelados, questão de biometria e outras questões. Como é que está esse número, Edilson? Nós temos mais de 7.000 títulos cancelados hoje em Luiz Eduardo Magalhães. Nesses 7.000 tem aqueles que é por ausência da biometria. Esses, como sempre, no ano eleitoral o TSE libera para que eles votem. Provavelmente, a gente não pode garantir isso, tem sido assim em todas as eleições, então provavelmente eles serão liberados para votar nas próximas eleições. Então o que acontece? Num determinado mês do ano aí, o TSE libera esses títulos, esses eleitores, eles votam e depois da eleição cancela novamente até eles fazerem a biometria, porque eles precisam cadastrar a biometria, que é algo obrigatório. Então esses aí de alguma forma provavelmente votarão. Mas temos aqueles casos, que aí são quase 2.000 eleitores, que não votaram nas 3 últimas eleições. Não votaram nas 3 últimas, o título foi cancelado e esse aí, meu amigo, ou vem regularizar, pagar a multazinha e regularizar, ou não vota. Hoje o valor da multa está em torno de quanto, Edilson? No caso, cada uma eleição R$3,50, R$3,51. Então aí vai dar R$10,53 para esse eleitor. E mais, se esse eleitor chega ao cartório e diz, olha, eu não votei nas 3 últimas eleições e eu não tenho condição de pagar os R$10,53. Mas é possível? Sim, é possível. Às vezes a pessoa não está trabalhando, né? Está com uma situação difícil. Se ela disser isso, olha, eu não posso pagar essa multa. A gente tem os meios para que a multa seja isentada e o eleitor regularize a situação. Quer dizer, não é desculpa, né? Para o eleitor não conseguir ter aí o seu título apto para votar nas próximas eleições, nesse ano agora de 2026. Agora, quando a gente fala assim, gerou uma dúvida aqui, Edilson. Esses 7.000 de títulos aí, né, cancelados ou com problemas, eles estão inclusos nesse número de eleitores aqui da cidade? Aí é que está. Uma parte sim, a outra não. Aqueles eleitores que tiveram o título cancelado pela ausência biométrica estão incluídos, porque eles serão liberados. Os eleitores com o título cancelado por causa de não ter votado nas 3 últimas eleições, não. Então eu não sei exatamente quantos estão inclusos nos 77.000 e quantos não estão, mas a maioria desses cancelados não está, aliás, a minoria não está. Aproximadamente 2.000 estão fora, 5.000 está dentro de 77. Tirada então essa dúvida, você que é eleitor, você, né, não deixe para a última hora, já coloca na sua agenda. O serviço do cartório de Luiz Eduardo Magalhães já é tornando as atividades, todas as atividades, primeiro período, né, somente a partir de fevereiro, que nós teremos aí os 2 períodos, né, pela manhã e também pela tarde, que agora está começando. Agora, Edilson, são 5 candidatos esse ano, né? Tem presidente, deputado, federal, estadual, são 5, é isso, né? Eu fiquei na dúvida agora, porque tem uma que são 2 senadores, a outra é um senador só. Então nessa eu não lembro se são 2 ou 1. Mas é isso. E há aí um projeto, né? E acho que vocês já viram isso, de unificar as eleições, né? Há um projeto tramitando na Câmara Federal para que se unifique as eleições, aí seriam mais. As pessoas falam assim, é muito voto, né? É muito voto, 5 votos. Mas o eleitor já acostumou, né? Já acostumou com os 5 votos. É possível que no futuro prefeito e vereador também sejam votados no mesmo dia, né? É possível. Não é... Há projetos nesse sentido. Fala-se em redução de custos, né? Fazendo eleição a cada 5 anos, por exemplo. Fala-se de fim de reeleição, né? De mandato de 5 anos. São sempre ideias que são ventiladas. Aí ninguém sabe se vai passar realmente, talvez uma hora passe.
mas são 5 votos, se não me engano, nessa eleição, e o eleitor está acostumado a fazer isso. É uma eleição mais demorada, vai ser mais lento, né? Porque você tem... E aí, muitas vezes, o que acontece? O eleitor ele chega lá para votar, o primeiro voto dele não é do presidente, né? E ele vai chegar lá agoniado para votar no presidente da República, mas a ordem não é essa. Você começa lá pelo legislativo, começa pelo deputado, né, e tal. Então é importante, Bonfim, dizer o seguinte, mais uma vez, no dia da eleição, leve a cola, leve anotadinho lá os números, né, dos seus candidatos para não ter problema. Verdade, para a pessoa não se atrapalhar, né? E aí demora, né? Porque até conseguir ali atualizar sua situação, né, na hora da votação, vai demorando e realmente causa esse tipo de demora e transtorno também. Um detalhe também, diante disso aqui, para Luiz Eduardo Magalhães, já tem local definido que não terá mais urna, não será mais sessão nem ponto de votação, né? Importante. Obrigado por trazer esse assunto, porque o SEMO, por exemplo, que era um local tradicional dos primeiros moradores, dos pioneiros, né, de Luiz Eduardo Magalhães, aqui no centro, na Rua Paraná, o SEMO deixou de funcionar como local de votação. Nós temos agora o outro SEMO, né, que é o Colégio Estadual de Tempo Integral Mimoso do Oeste, no bairro Jardim, aliás... Nova Brasília. Então, que vai atender o eleitorado daquela região. O eleitor do SEMO, daqui do SEMO antigo, nós distribuímos esse eleitorado por 2 locais de votação. Então, as sessões funcionarão no Colégio Mundo da Escrita, que fica aqui na esquina da Rua Rondônia com a Avenida JK, Mundo da Escrita, e as demais sessões foram para a Escola Municipal Irani Leite. Então ficou no centro, ficou próximo, ficou confortável, mas quem estava acostumado realmente, né, com o SEMO, infelizmente, não votará mais a partir dessa eleição lá. Por enquanto, a única modificação é disso? A única grande modificação é essa do SEMO. Nós temos um eleitorado crescente, então cada vez mais tem que procurar novos locais. Tem local que não funcionou, como por exemplo a Escola Municipal Luzia Fontana, aqui no Tropicalville, não funcionou na eleição passada, vai funcionar nessa. Então assim, o eleitorado cresce, você tem que conseguir novos locais para incluir. Incluímos a Escola Caio Felipe, que fica lá no final do Santa Cruz, lá no Conquista, né? Vai atender aquele eleitorado do Solar Santa Cruz e tal. O pessoal pode, inclusive, transferir para lá. A Caio Felipe é uma escola grande, com muitas salas. A cada eleição tem essa... Eu falo assim, numa cidade pequena, você monta os seus locais de votação e dura ali anos, 20 anos com os mesmos locais. Mas o Eduardo Magalhães é bem diferente e é muito bom essa dinâmica, né, de mudanças, de inclusão de novos locais. E, graças a Deus, temos uma boa estrutura aqui na cidade. Verdade. Inclusive, falando desse colégio, fica ali ao lado do estádio, sim, colégio novo, e realmente precisava, Edilson, porque naquele ponto ali, né, ficava um pouco distante para as pessoas, né? Pelo menos o primeiro ponto de votação ali, tanto para o Conquista, para o Solar Santa Cruz, e para o pessoal ali do Santa Cruz 3, ficava distante. Então ali realmente foi um ótimo local para que as pessoas tenham também ali aquele ponto como votação. Edilson, quero agradecer, sucesso para vocês, sei que vocês vão ter muito trabalho, como todos os anos e período de eleição, e a gente está aqui sempre para divulgar as novidades e os acontecimentos do cartório eleitoral. Agradeço e dizer às pessoas que querem trabalhar com mesários, né, que é um assunto também muito importante, nos procurem o cartório eleitoral. Pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, inclusive. Muitas pessoas fazem isso, o pessoal pergunta, mas tem gente que gosta disso? Falo sim, tem gente que gosta, porque tem direito a folgas, tem direito a carga horária para a faculdade, né? Tem também isso também? Tem. Quem está fazendo curso superior hoje tem direito a carga horária, e no caso são 30 horas para quem trabalha no primeiro turno, 24 horas para o segundo turno para as faculdades. Então você está fazendo curso superior, tem aí essa possibilidade. Tem desempate em concursos públicos federais. Que maravilha, eu também não sabia disso. Tem desempate em concursos públicos federais, então é algo muito bom. Então assim, as pessoas que tiverem interesse devem entrar em contato conosco. Eu não estou lembrando o nosso número aqui agora, viu, Bonfim? Mas aí, pode vir aqui no cartório. Pode vir aqui no cartório, procurar você. Ou colocar no próprio Google, né? Mesário voluntário, que ele vai dar o caminho.
Tem, realmente, eu não sabia de todas essas vantagens, né? Que maravilha, tem muita coisa boa para você que quer ser mesário, nesse ano vai precisar de muito mesário como todos os anos, né? Então, Edilson, muito obrigado, o chefe do cartório eleitoral aqui de Luiz Eduardo Magalhães, Edilson Paulo dos Santos, nos atendendo e a gente levando até vocês todas essas informações. Os trabalhos voltaram, né? Retornaram agora no início de 2026, no período das 7h30 até as 13? Até as 13 horas. Das 7h30 até as 13 horas, depois em fevereiro volta então o período normal, você acompanhando aqui na programação da Rádio Cidade FM.